em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele deixa bem claro que Jesus veio para o que era seu. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo veio e habitou-se entre nós, e ele veio para o que era seu, no caso, para o povo judeu, mas eles o rejeitaram. Então fala lá no versículo 12, mas a todos quanto receberam. Olha, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Aí fala assim, mas a todos quanto o receberam, se tornaram filhos de Deus. Aqui, nesse capítulo 3, fica bem claro o que é filho de Deus e o que é filho do diabo. Gente, infelizmente existe o filho do diabo, certo, amados? Tá? Então vamos ver aqui, ó, o versículo 1 fala assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Quem lê aqui dá a impressão, então, olha que bacana, todo mundo é chamado filho de Deus. Ah, olha, Deus permitiu que a gente fosse chamado filho de Deus. Mas só que depois você continua a leitura e você vai ver assim, ó, amados, agora, olha só, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha só, qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha, qualquer que permanece nele, ou seja, em Cristo Jesus, qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, olha aí, qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, o que nós vemos aqui? É que nós somos chamados filhos de Deus. Então, o amor divino, queridos, ele é extraordinário, que Deus nos concede ser chamados, né, concede ao ser humano o título mais nobre que ele poderia receber, filho de Deus. Você é filho de Deus? Saiba que esse é um título nobre. Talvez você não faz parte da nobreza. Talvez o meu nome e o seu aqui para este mundo não é da nobreza. Talvez a nossa condição socioeconômica, sociocultural não nos faz nobres. Mas a grande nobreza é ser chamado filho de Deus. Talvez você não é filho de um rei, de um magnata, de um empresário poderoso, de uma grande autoridade terrestre, terráquea, mas você tem um título mais nobre, que é Filho de Deus. Então, queridos, esse é o privilégio daqueles que entram em aliança com ele por meio do Senhor Jesus. Para ter esse título nobre, Filho de Deus, tem que ter aliança com Jesus, tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e andar nele, e andar na luz, e andar segundo a sua palavra, andar segundo os seus mandamentos. O versículo 24 diz, olha só, o seu mandamento é este,
que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É o 1 João, capítulo 3, versículos 23 e 24. Então, meu irmão, minha irmã, é um privilégio. Ó. Nós somos adotados. Olha, ser adotado na família de Deus e receber um lar celestial na eternidade são privilégios dedicados aos que lhe obedecem. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 15, você pode conferir. Além desses, os filhos desfrutam de outros benefícios exclusivos à garantia da salvação. É o que eu já falei, João 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quero terminar dizendo para você que o mundo não nos reconhece esses benefícios porque não conhece o Evangelho. Gente, entenda isso, o mundo não conhece o Evangelho. O mundo não conhece a Deus. Jesus deixou claro, o mundo jaz no maligno. Existem os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos do diabo. Essa, queridos, é a verdade. Então, veja bem, dessa forma, reputa os filhos de Deus como fanáticos. Você já foi chamado de fanático? De fanática? Você já foi chamado de tola por ir a uma igreja, por estar numa igreja, por crer em Deus? Então, é assim que o mundo nos trata. Por quê? Porque por terem abandonado os prazeres que eles tanto apreciam. O mundo gosta do prazer deste mundo, da carne. E os filhos de Deus abandonaram os prazeres deste mundo, mas para quem vive a fé genuína, nenhum desprezo, ofensa ou tribulação rouba o seu privilégio espiritual. Então, você tem um grande privilégio espiritual. Você é filho de Deus e passará a vida eterna com o Senhor nosso Deus. Agora, olha o versículo 8 como é duro. Ele diz, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Não porque ele foi feito em pecado, você sabe que ele foi feito um anjo, mas quis ser mais do que Deus, foi banido. A partir daquele momento, ele se tornou esse famoso diabo e ele peca desde o princípio. E olha, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Olha, gente, o diabo veio e fez a obra dele, mas Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Olha aí que maravilha. Então, o versículo 10, ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ei, Jesus. Então, amados, Deus é amor, mas ele é justo. E esse capítulo aqui deixa claro. Você é filho de Deus ou não é? Se não é filho de Deus, é filho de quem? Então, essa é a realidade. Compartilhe essa palavra para que os seus seguidores do seu Face ouçam. A gente evangeliza, queridos, através do celular, através da internet, através do computador. O mundo tem que conhecer essa verdade. Ô pastor, mas é meu marido. Ô pastor, mas é o filho. Eles têm que saber que filho de Deus é aquele que crê em Deus, que o recebe seu filho como Senhor e Salvador e anda na luz. É dura essa verdade, mas essa verdade tem que ser transmitida com amor e com carinho. Querido Deus e Pai, te agradeço pelo dia que o Senhor fez, te agradeço por mais essa oportunidade de anunciar a tua palavra. Meu Deus, essa palavra de hoje, esse capítulo,
que deixa claro quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. É uma verdade, ó Deus, onde o mundo não quer ouvir, o mundo não quer saber, o mundo não quer ouvir. Vivemos em um mundo que foram doutrinados a se ter todos como filhos de Deus. Mas aqui nesse capítulo a tua palavra fala que é um privilégio ser filho de Deus. Mas deixa claro que filho de Deus é aquele que anda na luz, é aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, é aquele que não anda no pecado, não anda nas obras do diabo. Senhor, eu sei que muitas vezes vêm lutas, perseguições, batalhas por andarmos na tua presença. Mas aqui diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que todo ataque do diabo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra nossos familiares, caia por terra, em nome de Jesus, porque aqui está escrito que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Que seja desfeita em nome de Jesus toda a obra do diabo contra esse homem, contra essa mulher, contra a sua casa, contra a sua família. Essa obra de matar, roubar e destruir, esta obra de escravizar, esta obra de tirar a alegria e trazer a angústia, a derrota, o fracasso. Então, caia por terra toda a obra do diabo em nome de Jesus. Eu creio que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Pode tomar esta água. Seja abençoada em nome de Jesus. Lembre-se que a água tomada em jejum, ela traz saúde. Então eu lanço a palavra profética, que esta água, que é símbolo do Espírito Santo, traga purificação para nós. Purifique a sua vida. Você é filho de Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje sempre. Um beijo do coração, filho de Deus, filha de Deus, aleluia. Se alegre, você é filho, filha do Rei, outra glória.